Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as Bíblias, as vossas Bíblias, lá no livro de Êxodo. Capítulo 17. Amém, queridos? Êxodo 17. Versículo 1. Que diz assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Redifim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma a tua mão, a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões de Israel. E chamou aquele lugar de Massá, e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós, ou não? Somente até aqui por enquanto, queridos. Podem se assentar. Que bênção estar aqui hoje com os irmãos, compartilhando da palavra do Senhor, aprendendo juntamente com todos. Antes de eu continuar, eu só gostaria de fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que não é cristão, não é evangélico, em nosso meio hoje? Não? Amém? Glória a Deus. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração é tremenda, irmãos. A palavra de Deus, ela é tremenda, né? Em toda ela. E quando a gente chegou aqui na igreja, e eu nos meus rascunhos, rascunhando, escrevi aqui assim, a primeira coisa: testemunho. Aí, eu ouvi esse louvor que a nossa amada Lilian cantou, né? De todos eles, um que ela cantou que falou muito ao meu coração, aquele: Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou o teu milagre. E antes de eu começar a ministrar sobre essa palavra, eu preciso compartilhar com os irmãos algo que aconteceu ontem na minha vida. Eu estava em casa porque, às vezes, irmãos, por que eu estou compartilhando isso? Às vezes, a gente se sente muito pequenininho, a gente se reduz a uma coisinha muito pequenininha. E a gente esquece que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Somos príncipes e princesas do Senhor. O preço já foi pago. E um preço muito alto pela minha vida e pela tua vida. O Senhor te ama de maneira incondicional. E Ele zela pelos seus. Ele cuida dos seus. E ontem eu estava na minha casa, feriado, fazendo aquele almoço gostoso para a família. E ali, na pia, lavando louça, fazendo comida, muitas mulheres vão se identificar. E ali a gente conversa com o papai, né? Quem é que, só eu faço isso ou quem faz isso? Está botando um arroz no fogo e está falando com Jesus. Estava lavando uma louça e está falando com Jesus. E ali estava eu. E diante de muitas adversidades, irmãos, que eu tenho passado, muito obrigada, minha amada, algumas adversidades, e eu me reduzi bem pequenininha. E falei: Senhor, porque às vezes, irmãos, a gente se deixa abater. Porque somos carne, somos falhos e a gente se abate.
Não é nada surreal que não acontece. A gente se abate. E eu comecei ali a ministrar, palestrar com Deus. Eu falei, Senhor, estou tão parada. Senhor, eu quero fazer tua obra. Senhor, eu quero fazer tua obra. Tu me deste um ministério, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer tua obra. Porque eu escolhi parar. Eu escolhi parar. Eu tinha escolhido parar. Sentei ali no gabinete com meu pastor e conversei com ele e falei, pastor, preciso parar. Quero ficar sentada no banco. E assim eu fiz, irmãos. Não tenho vergonha de admitir. Eu falei, pastor, preciso parar. E ele falou, então para, descansa. E assim eu fiz, fiquei quietinha. Quietinha, quietinha, quietinha. Só que aí quando você tem um chamado, quando você tem um amor pela obra, você fica incomodada. Você não consegue ficar. E eu comecei a falar, Senhor, pedir perdão a Deus, né? Me perdoa, Jesus. Porque Deus, o que Deus fez contra mim? Nada. Porque Ele é perfeito. E às vezes nós passamos por situações e a gente quer jogar a culpa em cima de Deus. Só que Deus não é o culpado. E a primeira coisa que a gente faz é querer abrir mão das coisas de Deus. O que te dá o fôlego de vida, o que te dá livramento, o que te dá salvação, o que te dá amor, o que te guarda, o que te protege, o que peleja por você. E você vai na primeira situação, você quer jogar para Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa. Porque não é sobre ti, não é sobre mim, não é sobre eles, não é sobre mim, é sobre a tua obra, é sobre ti. E ali lavando louça, fazendo arroz, fazendo frango. E falei, entreguei para o Senhor. Irmãos, foi exatamente passado 40 minutos depois, nem digo 1 hora, eu recebi uma ligação do meu pastor me chamando para ministrar aqui hoje. E na hora que eu vi a ligação, eu falei assim, não consegui atender, o telefone travou, não atendi, depois eu ouvi a mensagem. E eu acho que quando eu ouvi a mensagem, eu não demorei acho que nem 5 segundos para responder, eu falei na hora, amém. Sabe por quê, queridos? Porque Deus está me dando uma oportunidade. Então, você pode estar na louça, você pode estar na pia, você pode estar no quarto, você pode estar no banheiro, você pode estar onde estiver, tenha certeza, Deus te escuta. Deus te escuta e está pronto para te atender, se a sua vontade estiver alinhada com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Porque quando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, quando você se entrega, coisas incríveis acontecem. Coisas incríveis acontecem. Quando a gente fala assim, Senhor, eu estou toda cheia de carrapicho, né? Porque a gente acha, mas seja feita a tua vontade. Eis-me aqui, eu quero te servir. Coisas extraordinárias vão acontecer. Extraordinárias vão acontecer. E mais cedo eu tinha lido um pouquinho essa palavra e o Senhor falou comigo. E essa palavra aqui, ela fala um pouquinho sobre uma parte da jornada do povo no deserto. Uma parte, um pedacinho. E é sobre esse pedacinho que nós vamos falar hoje. E eu pesquisei o que significa jornada. Jornada, trajeto, percurso, rota, etapa, itinerário. E nós temos muitas jornadas na nossa vida. Jornadas curtas, médias, longas. Coisas que vão acontecer, jornadas que vão ser curtinhas, o prazo é pequeno. Tem coisas que são a médio prazo e existem etapas que são a longo prazo. Só que nesse prazo longo, em algum momento, vai acontecer a ausência de algumas coisas, querido. A ausência de recurso. A ausência de recurso. E nessa passagem aqui, nos mostra que estava faltando água. Água. Mas deixa eu te falar uma coisa. A ausência do recurso não muda o final da jornada. A adversidade
não muda o final do processo. A dificuldade não muda o final do processo, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ela é estabelecida quando antes de você estar no ventre materno, Deus já estabeleceu o seu caminho, os sonhos, os projetos. A ausência não vai mudar o final. A ausência não vai mudar o final, porque o final está estabelecido por Ele, que é o retentor de todo o poder, que é o princípio e o fim, que é o alfa e o ômega, que traz a vida. O que era morto, Deus faz viver. O que está doente, Deus cura. E é esse mesmo Deus que diz hoje: minha filha amada, meu filho amado, eu estou contigo. A escassez não significa que não vai acontecer. A escassez não significa que você não vai romper, que você não vai chegar, que você não vai vencer. É apenas uma jornada, que de repente você pensou que ia ser curta, e está se estendendo mais do que você imagina. Mas foca no processo, porque o final já está escrito e estabelecido pelo Senhor. Amém, queridos? E às vezes nessa ausência, aqui o povo, ele não tinha água. E ele se irritou, se irou, né? Tanto que Moisés diz que Moisés ficou com medo de ser apedrejado. Então você imagina a fúria desse povo, porque estava faltando água. Amados, e às vezes, na nossa vida está faltando uma coisa que você quer muito. Você quer muito e você não tem. E você se irrita, você se entristece, você se ira, mas você esquece que Deus já te deu mais de 10 coisas. Está faltando uma, mas e todas as outras que Ele já te deu? Salvação, paz que excede todo o entendimento. Você tem um lar que tem paz, muitos querem só paz no lar e não tem. Você tem, valoriza. Saúde. De repente você quer uma porta de emprego que você não tem, mas você tem saúde. Muitos estão agora em hospitais querendo saúde, e Deus te dá saúde. Deus te dá fôlego, Deus te dá ânimo. Deus abençoa a tua casa, Deus cuida dos teus. Como já foi falado aqui pelo nosso presbítero, Deus cuida. Porque a sua fidelidade, Deus estende. Você recebe uma graça que estende para toda a tua parentela. Por causa de você, da sua postura na casa do Senhor. Então se lembre de tudo que o Senhor já fez. O que está escasso vai chegar. O que está escasso vai chegar. Então, queridos, vamos tentar, porque nós somos falhos, não murmurar pelo que não temos ainda e glorificar pelo que nós já alcançamos. Pelo que nós já alcançamos. Eu tenho um irmão, apenas um, de sangue, né? Espiritual, glória a Deus, eu tenho muitos. E sou grata a Deus por todos. E o meu irmão, ele é uma potência nas mãos do Senhor. Uma potência, ganhador de almas nato. Não tem aquelas, porque cada um temos uma habilidade, né, pastor? Tem aquelas pessoas que são ganhadores de alma, que você convida, quem ele convida vai para a igreja. Leva 10, leva 15. Eu estou falando disso porque nós já vivemos essas experiências. E ele estava desviado dos caminhos do Senhor. E a gente orando, pedindo. E eu tenho certeza que Deus deu muitos livramentos para ele. Até um belo dia, ele mesmo quis fazer uma oração na casa dele. Aline, quero fazer uma oração na minha casa. Eu falei, amém, faz sim. Porque tem hora que a gente, né, irmãos, tem que endurecer um pouquinho, né? Ah, você pode chamar para mim? Eu falei, não, você tem telefone? Liga. E ele ligou. E foi feita essa oração. Uma oração.
uma oração e uma palavra de 15 minutos. Não tiveram muitas oportunidades, porque só tinha ele, a esposa, eu e minha família. E o pastor, claro, que foi chamado para fazer essa oração. Foi uma oração breve, irmãos, de 5 minutos. E uma palavra de 10 minutos, eu acho, 15 minutos. E no final, ele como dono da casa, a gente falou, quer falar alguma coisa? E sabe o que aconteceu? Ele falou assim, eu quero voltar para Jesus. Glória a Deus! Não foi perguntado, você quer? Eu quero voltar para Jesus. Eu não consigo viver mais sem Jesus. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente espera muita coisa. A gente acha que só vai acontecer num show mega, ultra sensacional. Não. Foi dentro de casa, com 5, 6 pessoas. A graça de Deus se manifestou naquele lugar. É resultado de oração, de súplica, de pedidos. E assim como Ele fez na vida dele, eu tenho certeza que Ele já fez na vida de muitos aqui. E vai fazer na vida de muitos e muitos, porque vocês estão aqui plantando. O dia da colheita vai chegar. O dia da colheita vai chegar. Então, queridos, continuando. E aí, Moisés ficou o povo nervoso, querendo apedrejar. E ele falou, Senhor, o que farei? Senhor, o que farei? No 4 diz, e clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Moisés, diante da adversidade, ele foi clamar a Deus. Ele clamou ao Senhor Jesus. Diante daquela situação, porque eu imagino um povo furioso, ele achando que ia ser apedrejado, eles não estavam falando com ele baixinho. E ele clamou ao Senhor. Então, queridos, na hora que você estiver numa situação de dificuldade, não se esqueça que o primeiro recurso é clamar ao Senhor. Clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Se cale, respire, entrega para Deus, porque o Senhor, Ele é a tua bandeira. O Senhor, Ele é o teu advogado. E às vezes você vai se encontrar nessa situação. Você vai encontrar pessoas enfurecidas. Às vezes pode ser no seu local de trabalho, que você não entende por que tanta fúria. Às vezes no curso, na escola. Por que fulano não gosta de mim? Você não faz nada e aquela pessoa não gosta de você. Você não fez nada para ela. E ela fala, não gosto de você. E você fala, o que é isso? Clame ao Senhor. Clame o Senhor e entrega para Deus. Porque o medo que Moisés tinha de ser apedrejado, Deus mandou ele o quê? Ferir a pedra, ferir a rocha. Ele estava com medo de ser apedrejado e Deus mandou ele ferir a rocha. E para nós, queridos, a rocha, que é o Senhor Jesus, já foi ferida há muito tempo por nós. Já foi ferida há muito tempo por nós. Então a gente precisa confiar e entregar ao Senhor. Sabe por quê? Porque no momento da adversidade é que você vai demonstrar se o Senhor é a tua bandeira ou se você vai colocar de lado e vai querer resolver com a força do teu braço, achando que é a Mulher Maravilha, o Homem de Ferro, que resolve, que faz, que acontece. Aí depois que você grita, fala, briga, aí você quer pegar Jesus de novo e pegar Jesus e botar a bandeira na frente. O Senhor é a minha bandeira. Não é assim, não. Não é assim, não. Porque nós somos evangélicos, nós somos cristãos, nós temos que ter postura. Postura. E aí, Moisés foi lá, feriu a rocha, deu água para o povo, a água saiu, deu água para o povo.
Aí você pensa que acabou? Imagina quando você passa por um momento de escassez, né? No caso aqui estava faltando água. Eu não sei quanto tempo ficou faltando água. Eu tenho certeza que não foi 1 hora, porque em 1 hora ninguém vai ficar enfurecido ao ponto de apedrejar ninguém. Eu tenho certeza que não foi 2, 3 horas, porque em 2, 3 horas você não vai querer voltar para o Egito, onde você era escravo, porque você está sem água. Você aceita Jesus, você fica na casa do Senhor, você começa a passar adversidade, dificuldade. Não é a primeira dificuldade que tem crente que fala que está mais difícil quando eu era cristão e que pensa em voltar. Não é. Foi um tempo de escassez. Acredito eu. E nesse tempo de escassez, falta d'água, o corpo humano, ele fica um tempo sem ingerir água, mas tem um limite. Porque vai criando algumas debilidades em você mesmo. Vamos imaginar agora uma criança desnutrida. Uma criança desnutrida, a gente vê muitas fotos, né? É só a gente ir lá na África procurar que a gente vê. Muito magrinha, barriga d'água. Tem uns que não conseguem levantar, não conseguem sentar. Fica cheio de debilidades o corpo. E às vezes na nossa vida cristã, a gente fica com escassez. A gente se envolve em algumas situações, em alguns problemas, e a gente para de ler a Bíblia. A gente para de buscar o Senhor. A gente para de orar. E aí a gente começa a ficar debilitado espiritualmente. E você nem percebe que você está numa fragilidade espiritual. Porque tudo que te dá sustância... Gente, é igual aqueles árbitros falam, a regra é clara. Cristão é palavra e oração. É a palavra que liberta, é a palavra que te ensina, é a palavra que transforma, é a palavra que cura, e a oração move o coração de Deus. E a oração, essa é a regra, é a receita de bolo perfeita. Não tem como dar errado. Só que diante de uma adversidade, a primeira coisa que muitos de nós fazemos, a gente faz o quê? A gente para a palavra e a gente para de orar. E aí você vai se enfraquecendo. E você fica fraco. E você começa a ficar debilitado. E você não entende. Porque você está fraco, você está doente. Espiritualmente falando. A capa, o exterior está perfeito. Mas o interior, só o Senhor conhece. Porque eu posso olhar para as irmãs aqui, lindas, belas, maravilhosas, princesas do Senhor. Mas o teu interior, querido, só o Senhor sabe. Só o Senhor conhece. Se você está inteiro, se você está partido, se você está moído, como você está. É você e Deus, só Deus que conhece. Eu só posso saber se Deus revelar. Se Deus revelar, porque quando Ele quer, Ele revela. Mas fora isso, aos olhos naturais, ninguém sabe nada de ninguém. E aí aquele povo estava fraco. Aí o que acontece? Quem vem para querer fazer mais gracinha? Aí a gente vê lá no versículo 8. Amaleque peleja contra os israelitas. Então os amalequitas aparecem para pelejar contra aquele povo. Sabe por quê? O povo está fraco, está debilitado. E Satanás, ele é oportunista. E você é que é inteligente, é que não pode dar mole. Tem que ser esperto. Nós precisamos ser espertos espiritualmente. A gente precisa ter sagacidade. Você não pode ficar debilitado, porque se você ficar doente, é na hora que ele vai querer intentar contra você. Intentar contra os teus. Aquela mãe de oração que ora, teve uma decepção, começou a parar de orar. Aí começa a pipocar coisa de tudo quanto é lado. Porque é a hora que você está doente. E a gente não pode, na atual conjuntura do campeonato, como dizia minha mãe, gente, o jogo já está na prorrogação. Já passou primeiro tempo já foi, segundo tempo já foi. Nós já estamos vivendo na prorrogação. Daqui a pouco vai ter morte súbita. A gente não pode mais piscar.
Então, meu amado, é na hora de você se fortalecer. Porque os amalequitas eram uma tribo nômade que vivia ali entre o Egito e Canaã. Eles estavam estabelecidos ali. E eles viram o povo de Deus. E é na guerra que você vai ver quem você é. É na guerra que você vai ver a potência que Deus te faz. É na adversidade que você se levanta de uma maneira extraordinária, porque o Senhor Deus diz, eu sou contigo. A palavra do Senhor diz, agindo Deus, quem impedirá? Deus está agindo. Deus está agindo. Você está na guerra? Deus está agindo. E diante dessa ameaça, o que Moisés faz? Moisés fala para Josué ir guerrear, chamar outros e guerrear, e ele fala que ele vai subir para o monte. Diante disso, ele fala, vai Josué, que amanhã eu estarei no Horebe e vou guerrear. E nós, diante da guerra, das adversidades do dia a dia, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, como vai ser a nossa postura? Eu vou te falar, queridos, é no joelho. É no joelho, porque guerra se vence no joelho. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, submeta-se à vontade de Deus. Dá uma sacudida nele, submeta-se à vontade de Deus. É sério, gente. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E assim fez Moisés. Subiu, Josué foi. E no versículo 10 diz assim: e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Queridos, existem momentos que você precisa fazer o que você não quer. O que a tua carne quer, você vai falar, não, eu vou submeter à vontade do Senhor. É guerra no joelho. Não é no zap, não é na rede social, não é no portão, não é na janela. É no joelho. Porque é lá que você vai vencer. E se o teu líder falar, como Moisés falou para Josué, desce e vai guerrear ali, desce e vai guerrear ali. Porque nesse momento, Josué tinha que guerrear lá. E Moisés tinha que guerrear lá em cima. E quando Moisés subiu, ele levou 2 com ele, não foi isso? 2. A gente pode colocar que são 2 amigos. 2 amigos. Levou com ele. Será que quando Moisés subiu com a vara, será que ele imaginava que o braço dele ia ficar tão cansado? Será que ele imaginava que ele ia precisar da ajuda desses amigos? Por isso que a gente sempre tem que andar ao lado de boas pessoas. Porque você nunca sabe quando você vai precisar. E até para reconhecer que a gente precisa, a gente tem que ser humilde para reconhecer que precisa de ajuda. E quando você está do lado de boas pessoas, as pessoas vão te ajudar em amor. Porque somos irmãos, somos um corpo, estamos aqui para ajudar uns aos outros. E a gente precisa estar ao lado de boas pessoas. Porque nós precisamos de amigos. Precisamos ser ajudados, porque ninguém vence nada sozinho. E aí, queridos, Moisés levantava a mão, levantava a vara e o povo prevalecia.
Moisés abaixava, os amalequitas prevaleciam. Todos conhecem a história. Só que o mais interessante é que antes deles segurarem as mãos de Moisés, eles botaram uma pedra para Moisés sentar. Para Moisés sentar. Não é vergonha estar cansado. Porque quando você se cansar, o Senhor vai providenciar pessoas para botar um banquinho para você sentar e segurar nas tuas mãos e falar: vamos caminhar mais uma milha, porque a tua vitória é a minha vitória. Eu preciso ver você vencer porque eu quero me alegrar contigo. E é assim que funciona. Hoje eu preciso que alguém coloque o banquinho para eu sentar. Amanhã eu vou estar colocando o banquinho para outra pessoa sentar. É assim que funciona. Somos uma equipe, somos um corpo e todos são importantes. Do dedo mindinho ao cabelo da cabeça, todos são importantes. Olho, nariz, boca, todo mundo tem sua função, queridos. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa, você é importante. E você não é só importante, não, é fundamental. Você é fundamental, você faz diferença. Você faz diferença. Você precisa ser Uri e Arão na vida de alguém. Você precisa ser Uri e Arão na vida de alguém. Eu não vou citar nomes, porque se eu citar nomes eu vou ser injusta. Mas tantas pessoas nessa igreja já foram Uri e Arão na minha vida. Tantas pessoas já foram Uri e Arão na minha vida. E como eu já fui Uri e Arão na vida de algumas pessoas. E é assim, amados. Porque a vitória do meu irmão precisa ser a minha vitória. A alegria do meu irmão é a minha alegria. Eu preciso chorar com ele, me alegrar com ele. Porque a luta não é contra o irmão. É contra as potestades, é contra os principados. Fala assim para o teu irmão: a tua vitória é a minha vitória. Eu quero ver você vencer. Eu quero ver você vencer. Glória a Deus, aleluias. Moisés subiu para fazer o que Deus mandou, orientado pelo Senhor. É porque ele precisava estar ali naquela posição. E Josué precisava estar lá naquela posição. Deixa eu te falar uma coisa, fica onde Deus te colocou. Porque Ele é perfeito. Meu coração está ardendo aqui, irmãos. O Senhor é perfeito. Ele não falha. Ele não se engana. Ele não mente. Se Ele te colocou nessa posição, fica. Porque a escassez vai passar. A escassez vai passar. Você pode estar sem água, mas você vai ter pão, você vai ter teto, você vai ter casa, você vai ter provisão. E a água vai chegar. Vai chegar, irmãos. Vai chegar. Porque é promessa do Senhor. A palavra de Deus diz que mesmo que uma mãe se esqueça de um filho, o Senhor não se esquece de você. O Senhor não se esquece de você. Jaqueline, o Senhor não se esquece de você. Ele não se esquece de você. Toma posse hoje. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores está te dizendo: filho, eu não me esqueci de ti. E aí, irmãos, quando alguém botar o banquinho para você descansar, orientado pelo Senhor, não fica preocupado que Ele não está ali para pegar teu lugar, não. Está para te ajudar. Porque Ele quer ver você forte. Ele quer te ajudar a te alimentar, ó. Porque quando você está desnutrido, você não pode comer uma feijoada, não, senão você morre. É colherzinha de soro. Soro, soro. Depois vem sopa. Até vem alimentos sólidos. Aí ele vai falar assim: tá pronto, já pode comer sozinho. Aí você continua caminhando. E aí a gente vai ser Ur e Arão na vida de outra pessoa. E aquela pessoa que estava caído, aí começa a ser Ur e Arão na vida de outra pessoa. E aí vira assim um efeito dominó.
E aí é todo mundo se ajudando, e aí a igreja é avivada, e aí a união se estabelece, aí a glória do Senhor é derramada na casa, com proporções ilimitadas. Ilimitadas. Coisas incríveis acontecem quando a gente se submete à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E diante disso o Senhor deu vitória ao povo. E Moisés fez um altar e falou: o Senhor é a minha bandeira. E o Senhor precisa ser a nossa bandeira. Yahvé Nissim. E o Senhor precisa ser a tua bandeira, querido e querida, nessa noite. Não foca no que está escasso. Seja grato pelo que já veio. E agradeça em fé pelo que você sabe que vai chegar. Aline, por que vai chegar? Porque Deus é fiel. Sabe por que vai chegar? Porque Deus, Ele é fiel. Não tem mais nem menos. É fiel. É fiel. É fiel. É fiel. É fiel. O que a gente precisa fazer? Igual Moisés. O que o Senhor mandava ele fazer, ele fazia. A vara, que ele fez tantas coisas com a vara, né? Tocou no rio, tocou nas serpentes, no Mar Vermelho, na rocha. Qual é a nossa vara? Palavra. 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 Viva e eficaz. Penetrante. Afiada. É a palavra. É a palavra. Coloca a palavra na frente, que você vai vencer. Se você colocar a palavra embaixo, você vai perder. É a palavra. E eu fiquei pensando a palavra em tudo. Na frente das coisas da nossa família. A família vai. Às vezes a gente está na igreja e recebe um não, né? Poxa, o pastor não quer isso. Não pode. Não é o pastor não, é a palavra. Ele só segue a palavra. E se permita se submeter à vontade do Senhor. Por que, Aline, você está insistindo tanto nisso? Porque quando você reconhecer que o Senhor pode reinar em você, em todo o seu ser, quando você reconhecer: Senhor, eu me submeto à sua vontade, não à vontade da minha carne, não à vontade do meu eu quero me submeter à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O Espírito Santo de Deus, ele vai te orientar, vai falar: aqui pode, aqui não pode. E assim nós vamos vencendo, de glória em glória, de submissão em submissão, de oração em oração. Porque essa palavra nos mostra que todas as vezes que Moisés tinha qualquer situação de conflito ou de orientação, ele clamava e ele orava e ele perguntava ao Senhor. E assim nós precisamos fazer nas nossas vidas, em tudo, em tudo. Vamos orar, vamos clamar e vamos perguntar ao Senhor, porque Ele vai dar a instrução perfeita, porque Ele é perfeito. Eu sou falha, você é falho, mas Deus não é, é perfeito. Então, queridos, é o que o Senhor trabalhou no meu coração hoje, nesta noite. Tem horas que você precisa ser Moisés e orientar e ajudar. E tem horas que você vai ter que ser Josué, ir para onde Moisés mandou. Porque enquanto Josué estava pelejando lá, fisicamente, Moisés estava lá intercedendo e orando. E tem horas que você vai ter que ser Ur e Arão. E tem horas que você vai ter que ser aqueles homens que foram com Josué, porque ele não foi sozinho, não. Então, quando alguém te chamar para uma guerra, orientado por Deus, pode ir, Deus garante.
Deus garante. Então hoje você tem que se pensar, o Senhor é a tua bandeira. Mas Ele precisa ser a bandeira. A bandeira, ela representa uma nação. A bandeira, ela representa uma ideia. A bandeira representa toda uma ideologia. Nós temos muitas bandeiras hoje na nossa sociedade. Tem a bandeira do nosso país. Tem a bandeira do estado, do município. Tem escolas que têm a bandeira com o brasão da escola. E o Senhor hoje diz, eu sou a sua bandeira, eu te represento, eu sou o teu advogado. Qual é a escassez que você está passando? Porque o Senhor é o teu advogado. Ele é o teu advogado. O Senhor é a tua bandeira. Não se preocupe com a direita, não se preocupe com a esquerda. Se preocupe em ser fiel ao Senhor. E não esquecer que a vara é a palavra do Senhor. E ela precisa sempre estar em pé na tua vida. Está na frente de tudo. É a tua orientação, é o teu manual. E às vezes você vai falar assim, poxa Aline, tanto tempo que eu não boto a vara na frente. Tanto tempo que eu não sigo essas orientações. Só quero seguir 1%. Nem vou dizer 1%. Vamos botar 50%. Porque os outros 50% mexem com o nosso ego, com a nossa carne, com os nossos pensamentos, com o nosso querer. Porque eu acho que tem que ser desse jeito. O que eu estou falando para vocês, irmãos, Deus tratou comigo, tá? Deus tratou comigo. E aí a gente tem que entender. A gente precisa entender. De verdade, irmãos. De verdade. Que a vara precisa ficar em pé. Para a gente não cair. Para a gente não perder. Para a gente não fracassar. Para a gente não voltar para o final da fila. É a nossa orientação, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Aí você junta com a oração, você fica imbatível. Não tem para ninguém. Amém, igreja? Se você não tem colocado como primeiro lugar, chegou a hora. É hoje o dia. Porque o Senhor, Ele só corrige aqueles que Ele ama. Ele nos dá novas oportunidades a todo momento. Como eu falei no início, hoje aqui foi uma oportunidade que Deus me deu e eu agarrei. Agarrei. Então não desperdice essa oportunidade. Não se esqueça que o caminho da vitória é aqui, junto com a oração. Aí você vai triunfar. Vai sair da escassez e vai para a bonança. Porque o trajeto está longo. Mas quando a gente entra para o nosso quarto, fecha a nossa porta e começa a usar as estratégias que o Senhor nos deu, você vai ver como é que isso vai se encurtar. Porque aí, é o de repente de Deus. É o Senhor falando, hoje eu vou agir. Hoje eu vou abrir o mar. Hoje eu vou trazer o bálsamo de Gileade. Hoje eu vou derramar a cura. Hoje eu vou restaurar. Hoje eu vou fazer aquilo que tu me pedes. Amém, queridos? Não perca tempo, não perca tempo. É hoje. É hoje, é o dia de você colocar a vara, levantar. Falar, Senhor, tu és a minha bandeira. Eu entrego as minhas causas nas tuas mãos. Eu entrego as minhas causas nas tuas mãos. Eu te agradeço, Deus, até pela escassez. Porque eu sei que vai passar e vai virar testemunho para a exaltação e glorificação do nome do Senhor. Porque Ele é o único que é digno e que tem que ser exaltado. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor.